Muito bem, no nosso programa hoje queremos conversar sobre a viagem à Inglaterra. Suzy, foi uma viagem maravilhosa. Eu imagino, mas como eu não fui à viagem, hoje nós vamos inverter. Ok. Então eu vou fazer perguntas que com certeza o nosso telespectador gostaria de saber. Ok, estamos prontos. Bom, a primeira coisa, quando foi essa viagem? E qual que foi o motivo dela, o propósito? Como é que foi que vocês foram até a Europa levando os gideões? Foram as igrejas que chamaram, os gideões, eles entram em contato? Como que acontece esse processo da implantação das torres fora? Sim, foi muito bom você lembrar esse ponto, como surgiu a viagem. Nós estivemos lá no mês de março deste ano. E foi muito interessante que nós tivemos o convite da Suíça, um convite para ministrar no Congresso de Mulheres. E nós gostamos muito de servir ao Senhor, de ministrar em congressos, mas há uma chama aqui dentro para implantar as torres de oração, de adoração. Então nós aproveitamos o momento para ir ministrar neste congresso e então dissemos à pastora da Suíça, olha, nós vamos, mas nós temos uma missão a cumprir, que é despertar a igreja, falar de oração e levantar as torres por onde a gente vai. A pastora Esther aceitou e nós teríamos a nossa passagem, iríamos eu e o pastor Kaiser. Nós teríamos a nossa passagem, então pensamos, nós podíamos levar mais pastores do Brasil, e foram 7 conosco. Uau! Uma bênção muito grande. E aí pensamos os países onde deveríamos ir. Não tínhamos ido ainda à Inglaterra, foi a nossa primeira viagem à Inglaterra, foi agora. E foi exatamente porque um mês antes, no mês de janeiro, esteve aqui no nosso ministério o Wendel, casado com Giannini, que deve estar assistindo ao programa lá em Londres. Nosso abraço para vocês, para essa, como diz o pastor Kaiser, para a galera toda, porque é uma igreja jovem ali em Londres. O Wendel esteve conosco no nosso ministério e ali ele ficou maravilhado com o chamado de Deus. O pai dele é Gideão, irmãos, a família dele está totalmente envolvida no ministério. Fizeram os cursos da Escola dos Gideões, o Thales, a esposa. E então o Wendel veio para conhecer do ministério e ele mora lá na Inglaterra, mora em Londres já há 6 anos, fala muito bem o inglês. A esposa é intérprete, tem um inglês fluente, Giannini, e então ele nos convidou, ele foi ungido como Gideão e nos convidou para ir à Inglaterra. Então aproveitamos a viagem e foram assim acontecendo fatos de as nações Deus escolher. A Inglaterra, Suzy, quando eu estava escrevendo, vamos a Portugal, vamos à França, onde a gente já tinha ido há anos atrás, 2, 3 anos atrás. E eu escrevi Inglaterra sem pensar. E no dia seguinte que eu pus Inglaterra ali, é que o Wendel veio ao ministério. Então nós vimos a confirmação para ir à Inglaterra. Como Deus faz. Quer dizer que então, antes da Inglaterra, você esteve na Suíça. Sim. E nos bastidores nós estávamos conversando a respeito, né, da Suíça, Sim, das igrejas lá. E você me contou uma coisa interessante, que João Calvino, ele tinha a ideia de que a igreja deveria ser o ponto mais alto da cidade. E ele construiu lá, aonde? Em Genebra. Em Genebra. Em Genebra. Uhum. Então, uma torre bem alta na igreja, que já era no lugar mais alto. E desse ponto você pode ver e monitorar toda a cidade. Qual foi a sua sensação lá nesse lugar? Ah, Suzy, foi lindo. Chegamos ali na igreja de Calvino. É um ponto nobre, é um ponto histórico da cidade e é muito linda. Chegamos e nos deparamos primeiramente com aquele órgão de tubos mais lindo, 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 lindo. Você vai ver aí no vídeo este órgão e eu fico imaginando aquele órgão tocado, como que enche o som, aquela igreja, aquelas abóbodas tão lindas, né? Aqueles arcos maravilhosos.
E vimos aquele órgão de tubo, ali está até a cadeira, ali está a tribuna onde o Calvino ministrava, pregava, né, lá no século XVI para XVII. E nós vimos então, subimos as escadarias na torre, e é uma torre que nos lembra o Ministério Gideões. Porque os Gideões, nós temos o chofar, que é o toque para chamada à adoração, uma chamada à santificação, uma chamada para despertar, uma chamada para a guerra. E eles tinham os tocadores, não de chofar, mas era um trompete, uma trombeta, para avisar, né, de perigo, porque como a igreja estava no ponto mais alto, então dali eles podiam ver toda a cidade e poderiam avisar quando houvesse perigo. Então havia tudo assim, um simbolismo muito grande com o Ministério de Gideões. Lá tem também o sino, aquele sino enorme, e os sinos históricos desde o tempo de Calvino, aqueles sinos muito grandes, e até o sino atual, lá estão contando esta história de Calvino, da Reforma, e esta coisa tão linda de ter a igreja. Ele dizia que nada podia estar mais alto do que Deus na cidade.